Como é a sua tomada? Eu tenho os dois. Ah, tá. Eu tenho tem que ser daquele antigo. Então, boa tarde a todos. É com imenso prazer que nós estamos aqui, então, reunidos. Uma galera e tanto, hein? Coisa boa ver tanta gente assim. Numa sexta-feira, de tarde, chuvosa. Então, estamos reunidos, né, agora formalmente, então, para a defesa do TCC, o título Projeto Sustentável de Microusina de Etanol Hidratado e Biofertilizante a partir de resíduos da batata doce. Então, eu quero inicialmente agradecer às professoras Fernanda e Nina, né, se disponibilizarem a fazer parte dessa banca. E a gente sabe que TCC é bastante trabalhoso. Então, muito obrigada pela ajuda, né, que com certeza vai melhorar ainda mais o trabalho. E muito obrigada pela plateia, né? Sejam realmente muito bem-vindos. Aqueles que logo estarão aqui, né, no lugar dos colegas, apresentando seu TCC, então vão pegando um gostinho, então, de como que é. Então, hoje nós vamos começar pela apresentação oral do grupo, seguida, então, da admissão por parte da banca, e depois, né, para as considerações, então, e avaliação final. Tá? Então, agora, nós combinamos uma apresentação curta, apenas com os aspectos mais importantes, né, em torno dos 40 minutos, então, tá? Obrigada. Boa tarde a todos, então. Meu nome é Darlon, meu grupo é composto pela Ana, pela Gabriela, o Leonardo e o Thiago. E vamos iniciar, então, a apresentação do nosso trabalho de conclusão de curso, qual foi intitulado como Projeto Sustentável de Microusina de Etanol Hidratado e Biofertilizante a partir de resíduos da batata doce. A nossa orientadora é a professora doutora Lisiane de Marcilac Terra, e a banca, então, é composta pela professora doutora Fernanda de Castilhos e pela professora doutora Nina Paula Gonçalves Salau. Nossos cumprimentos à professora orientadora, à banca e a todos os presentes. Para uma melhor compreensão, o nosso trabalho foi dividido, então, em contexto do empreendimento, descrição do processo produtivo, controle e instrumentação, planejamento da produção, viabilidade econômica e, por fim, nossas conclusões acerca do projeto. Iniciando, então, com uma contextualização do empreendimento, começamos com o fato de que a cana-de-açúcar ela é plantada majoritariamente na região nordeste do Brasil, na região sudeste, perdão, e isso acaba fazendo com que a produção de etanol se centralize nessa região. Trazendo esse contexto para o Rio Grande do Sul, sabe-se que apenas 2% do que é produzido, do que é consumido, é produzido aqui.
E isso faz com que a gente tenha que importar etanol de outros estados, o que acaba acrescentando, então, um valor ao produto final. Considerando esse fato, então, fez-se uma busca por um possível substituto da cana-de-açúcar no processo fermentativo. Assim, sabe-se que o Rio Grande do Sul é um grande produtor de batata doce. Além disso, ela possui propriedades muito interessantes que podem ser aplicadas, então, no processo fermentativo, como a alta quantidade de amido presente. Ainda, visando a não competição com o ramo alimentício, nesse trabalho, então, será utilizado somente batata doce que não possuem finalidade de comercialização, então que não vão ser destinadas para a parte alimentícia, sendo as batatas que têm tamanho pequeno, tamanho grande, possuem deformações e acabam não sendo comercializadas. Outro ponto ímpar do nosso projeto é abrangido, então, pela flexibilização nas análises do controle de qualidade causado, então, pela resolução número 43 da Agência Nacional do Petróleo. Então, essa flexibilização faz com que a gente não tenha que enviar o nosso etanol até os laboratórios da ANP e possa realizar as análises de qualidade na nossa própria usina, reduzindo, então, os custos logísticos acerca desse transporte. Ainda, visando o máximo aproveitamento da nossa matéria-prima, utilizando o resíduo do processo fermentativo, será produzido em um biofertilizante de alto valor agregado, que tem a possibilidade de ser amplamente utilizado em diferentes tipos de plantios, vários tipos de culturas, e ainda assim aumentando a produtividade das culturas. Bom, falando um pouco sobre o objetivo principal do trabalho, foi projetar e implementar um processo produtivo eficiente e possivelmente viável economicamente, para a produção de etanol hidratado combustível e o biofertilizante a partir dos resíduos da batata doce. Bom, os objetivos específicos, então, ficaram na definição dos nossos dois produtos, a determinação da rota tecnológica, que é a rota que está sendo apresentada aqui hoje, que foi considerada levando em conta a eficiência, o custo e o impacto ambiental. Além disso, a realização do projeto do processo, a realização do projeto da unidade produtiva, a implementação de um sistema de controle e instrumentação que vai garantir a qualidade e a segurança do nosso processo e a realização de uma análise econômica. Bom, falando um pouco sobre o nosso primeiro produto, que é o etanol, ele é um biocombustível obtido a partir de matérias-primas versáteis, principalmente as matérias-primas que são ricas em amidos e açúcares, como cana-de-açúcar, batata, beterraba, entre outros. Ele é um produto renovável e biodegradável. Isso a gente traz muito comparativo em relação à gasolina, que é obtida a partir de fósseis, né? Além disso, o nosso etanol está muito bem colocado no mercado, principalmente devido à popularidade na adesão de veículos flex, que são os veículos que podem ser abastecidos tanto com gasolina como com etanol. Além disso, como o Darlon comentou, aqui na nossa região, que é a região de instalação da nossa usina, há uma baixa produção de cana-de-açúcar, então surgiu a necessidade de uma alternativa de matéria-prima para que a gente pudesse comercializar esse etanol. Então, a nossa primeira opção, nossa opção mais válida foi a batata doce, e alguns desses motivos eu vou justificar agora, principalmente em questão do manejo. Ela também é uma grande resistência a doenças, possui ciclos pequenos desde a plantação até a colheita e uma fácil adaptabilidade aqui no nosso clima. Além disso, ela tem um alto valor energético e uma grande quantidade de açúcar e amido, que também vai auxiliar na nossa fermentação. Também, em contato com a Emater aqui do Rio Grande do Sul, nós conseguimos esse dado que 20% da produção do Rio Grande do Sul é descartada. Então, considerando isso por fontes do IBGE, que em 2021 a nossa produção no Rio Grande do Sul foi no ranking, né, top 1, produzindo aproximadamente 170 mil toneladas de batata. Realmente é muita batata que vai como resíduo, como descarte, então nós temos bastante matéria-prima disponível. Sobre o nosso biofertilizante, na verdade, ele nasceu depois da nossa... Nós fizemos uma análise do nosso resíduo da produção de etanol e vimos que realmente tinha a possibilidade de reutilizar esse resíduo, né, tanto
por questões sustentáveis do nosso projeto, mas principalmente por questões financeiras. Na nossa análise econômica foi muito vantajoso. Então, isso é uma coisa que a gente vai apresentar depois no final. Então, o biofertilizante ele veio impactando positivamente tanto na sustentabilidade quanto na nossa análise econômica. Então, ele é um adubo orgânico líquido à base de aminoácidos. Ele também possui variedade de micro-organismos com capacidade de aumento na absorção de nutrientes pelas plantas. Então, ele pode ser usado como pulverizador nas agriculturas. Além disso, ele possui um baixo custo, uma alta eficácia na natureza ecológica, claro, que está sendo obtido do resíduo muito proteico, com fibras. Além disso, o biofertilizante, aqui na nossa região, no Brasil, ainda é um gargalo para a produção agrícola, porque o biofertilizante hoje é muito importado. Então, acaba que o produtor ainda sofre muito com o custo da importação, então é um gargalo na produção dele. A nível mundo, o Brasil é o quarto consumidor global, consumindo 8,5% de fertilizantes. Ele está apenas atrás da China, Índia e Estados Unidos. E o nosso grande problema é que a gente ainda importa muito desses fertilizantes, são cerca de 80%. Então, o nosso projeto ele vem nesse sentido de melhorar o mercado interno e principalmente desenvolver economicamente os nossos parceiros produtores. Bom, o nosso modelo de negócio, então, ele gira em torno da produção de etanol hidratado combustível e de biofertilizante a partir do resíduo da batata doce. Isso em uma microusina com minimização de resíduos. Novamente, ressaltando a minimização de resíduos, não só para a gente utilizar apenas a batata doce que é descartada, mas também pela matéria-prima do nosso biofertilizante, seu resíduo sólido da fermentação que passa então por hidrólise proteica. As proteínas, é um resíduo com muitas proteínas, então torna possível a produção do biofertilizante à base de aminoácidos, agregando valor a um resíduo que anteriormente iria simplesmente para tratamento de efluentes. Outro ponto-chave do nosso modelo de negócio seria então a parceria com nossos agricultores que estaríamos fornecendo a batata doce. A parceria seria deles nos oferecerem a batata doce a um baixo custo, e em troco, a gente oferecer um grande desconto dos nossos produtos, tanto do etanol quanto do biofertilizante, gerando então uma economia circular, justamente porque o biofertilizante poderia então posteriormente ser adicionado à cultura e aumentando a produtividade deles e gerando então uma economia circular e sustentável. E outra proposta que a gente trouxe também no nosso modelo de negócio foi uma proposta de parceria com motoristas de aplicativo baseado na fidelização desses motoristas. Essa é uma classe que vem crescendo muito nos últimos anos e a gente pensou na fidelização com descontos também, a fim de a gente ter uma parcela garantida de mercado para a gente vender os nossos produtos. Bom, quanto à localização do nosso empreendimento, foi escolhido então o município de Barra do Ribeiro, Rio Grande do Sul, por uma série de fatores. Mais especificamente, a gente vai implementar em um terreno próximo à RS 709, que é essa aqui, e os principais pontos que nos levaram a essa escolha foram principalmente a proximidade de fornecedores de matéria-prima, a cidade de Barra do Ribeiro, juntamente com a cidade de Mariana Pimentel, aqui a 40 km de distância. Juntas, elas formam cerca de 11% da produção anual de batata doce do Rio Grande do Sul. Outro ponto foi a proximidade do mercado consumidor, sendo a grande região metropolitana de Porto Alegre. E também o fácil escoamento dos produtos, visto que a gente está adjacente a uma rodovia estadual que está ligada a a BR-116, que é uma das maiores do país. E por fim, a cidade de Barra do Ribeiro também tem um incentivo fiscal de até 30% do capital, podendo ser utilizado então como em sistemas de terraplanagem, perfuração de impostos e diminuição de impostos municipais. Bom, vamos adentrar agora um pouco na descrição do nosso processo produtivo. Vocês vão receber agora o nosso layout e o nosso fluxograma, então nós vamos falar um pouco sobre ele. Esse é o nosso layout. Ele está dividido em três principais áreas: a nossa área 100, que é a nossa área do pré-tratamento, a área 200, que é composta basicamente pela fermentação e a hidrólise, e a área 300, que é a parte da destilação e das envasadoras. Falando um pouco então da área 100, a área do pré-tratamento.
ela vai compor o nosso recebimento da batata doce, o armazenamento, a lavagem, a laminação, a secagem e a moagem. Bom, falando um pouco sobre a recepção, semanalmente nós vamos receber aproximadamente 67 toneladas de batata doce. Esse nosso recebimento ele vai compor 7 dias da produção e 5 dias de armazenagem para posterior armazenagem no sentido assim, a nossa batata ela tem um ciclo de grande produção de dezembro a julho, então são 7 meses de alta produção, que é a safra, e durante 5 meses a gente tem uma baixa produção, então nós precisamos armazenar essa batata para garantir que o nosso processo não vai parar por falta de matéria-prima. Então essa batata, após os 7 meses de recebimento e armazenagem, nosso armazenamento disponível de batata para os 5 meses de baixa disponibilidade é aproximadamente 379 toneladas de farinha. Nós vamos armazenar a farinha. Recebidas as batatas, elas precisam ser limpas, remover as sujidades, então ela vai passar por uma lavadora com espelhos de chuveiros. Em seguida, nós vamos fazer uma laminação, nós vamos fazer com cortes de chips de 1,5 milímetros. Esses chips, então, precisam ser secos, então ela vai passar por uma secagem em secador rotativo para maior conversão do amido. E, por fim, ao final da nossa área 100, nós precisamos moer os chips para nós obtermos a farinha, então vai passar pela moagem. A etapa mais crítica da área 100 é a secagem, então, falando um pouco sobre a secagem, o objetivo dela é aumentar a eficiência da etapa da hidrólise, que é a posterior na área 200. Além disso, com a secagem, a gente vai obter uma melhor conversão do amido, que é necessário para a nossa fermentação. Também a gente traz que a nossa armazenagem será feita em farinha devido ao maior tempo de conservação, porque vão ser alguns meses estocada, então a gente precisa manter essa conservação em boa qualidade. O nosso secador, então, ele vai ter uma entrada de sólido, com vazão de 232 kg por hora, uma vazão em base seca de 145 kg de sólido seco por hora, e ele vai estar entrando numa umidade inicial de 60%. O nosso objetivo é que ele saia a uma umidade de 8%, e para isso nós vamos estar utilizando uma temperatura de aquecimento de 60 graus Celsius. Então, nós optamos por um secador rotativo, e desenvolvidos os balanços de massa e energia, nós chegamos a um volume de secador de 1,24 metros cúbicos, uma velocidade de rotação de 0,7 RPM e um tempo de secagem de 3,22 horas. Além disso, um calor de secagem necessário de 86,35 kW. Então, depois do nosso pré-tratamento, a gente passa para a segunda área do nosso empreendimento, que é o coração da produção do bioetanol, que é onde a gente tem a etapa da hidrólise do amido e da fermentação. O processo de produção de etanol ele já é bem difundido dentro da área, principalmente da engenharia química, e a gente conhece bastante sobre esse processo. Porém, agora com o uso de alguma biomassa alternativa, que não seja o caldo da cana, é necessário fazer uma parte de pré-tratamento para que a etapa de fermentação ela seja efetiva. A fermentação ela é a reação onde os açúcares eles serão convertidos em etanol, que é o nosso produto de interesse. Porém, o que chega para nós é a farinha da batata doce, que ela tem principalmente a maior porcentagem de amido. E esse amido, então, ele tem que ser convertido em açúcar, por isso que existe a etapa da hidrólise do amido. O amido é uma molécula de uma cadeia longa, que então nessa etapa ele será fracionado nos seus monômeros de menor cadeia, que são os açúcares redutores. Mostrando então como que é o nosso reator, a nossa etapa da hidrólise do amido, ela precisa ter um aquecimento para ocorrer. Na literatura, durante toda a nossa busca por rotas possíveis, nós vimos que as hidrólises convencionais ela têm um alto custo energético porque elas necessitam de um aquecimento bem alto e, em contramão, a gente tem algumas hidrólises não convencionais que vêm crescendo bastante os estudos atualmente, pois, aliado ao processo de fermentação ajustado para essa hidrólise, elas conseguem também ter uma boa conversão. Por isso, a gente optou pelo processo de hidrólise a frio, que ele tem um aquecimento pode ser uma temperatura mais alta, mas é um aquecimento de apenas 52 graus Celsius durante 2 horas. Esse aquecimento ele é proporcionado
pela passagem de água quente no interior da camisa do reator. Ele seria um reator batelado encanizado, e ele tem um volume de 20 metros cúbicos, porque é para atender a nossa demanda de a quantidade de farinha mais a quantidade de água que é adicionada. O que promove essa hidrólise, essa quebra das moléculas, é então a adição, né, das enzimas. A gente utilizou a enzima comercial Starling 002, que ela é composta pela alfa-amilase e a glucoamilase. Considerando essas condições de processo, a gente tem uma conversão do amido em açúcar de 90%. A etapa posterior, então, que é a nossa fermentação, já que temos os açúcares disponíveis para ter a conversão em etanol, é realizada a uma temperatura bem inferior, por isso que a gente necessita de um resfriamento. Essa temperatura inferior ela é necessária, visto que o nosso catalisador que promove essa reação é a levedura, que nesse caso foi utilizada, é a levedura bem convencional, a Saccharomyces cerevisiae, que é a mais utilizada nesse tipo de processo. E essa levedura, então, ela tem o metabolismo dela, ele é baseado, né, nesse consumo de açúcar, e a liberação do CO2, né, o dióxido de carbono, e o etanol, que é o nosso produto de interesse. Portanto, se a temperatura subir, elevar muito acima dos 35 graus, a gente tem essa inativação da levedura, ou seja, o metabolismo dela ela não vai mais conseguir realizar sua atividade metabólica, e a gente não vai ter, então, o prosseguimento da reação. Os processos fermentativos, eles são caracteristicamente bem demorados. Portanto, a nossa fermentação, ela dura 24 horas, e por isso é necessário realizar um planejamento da produção mais detalhado para conseguir deixar a nossa indústria em estado estacionário, né? Nossa indústria de destilação contínua, que depois o Thiago e o Leonardo vão explicar. Esse resfriamento de 35 graus ele vai ter que ser mantido constante, né, na temperatura de 35, e ele é realizado através da passagem da água fria, então, nesse caso, no interior do reator. Também o reator batelado tem mesmo volume, porque todo o conteúdo que sai da hidrólise do amido, ele passa, então, para essa etapa da fermentação, e considerando, então, essas condições de processo, a gente tem uma conversão de 98% dos açúcares em etanol. Então, agora passando para a área 300, que é o que diferencia a nossa planta, não sendo só agora etanol, mas também a parte do biofertilizante. Essa área 300 é composta por 4 operações unitárias principais, além da estação de tratamento de efluentes, sendo elas a centrifugação, a destilação, o reator de hidrólise proteica, aí a filtração e posterior envasamento. Então, começando com a centrifugação, apesar do processo anterior ser dado em modo batelado, né, a centrifugação ela opera de modo contínuo, ela recebe uma mistura que sai diretamente da fermentação. Então, essa mistura ela contém majoritariamente água, sendo 88,7%, e também alguma porcentagem de sólidos. E esses sólidos seriam as proteínas que serão utilizadas para a produção do biofertilizante posteriormente. E, através da diferença de densidade entre esses componentes, né, a separação entre duas correntes principais, sendo elas a etanol mais água, que seria composto majoritariamente por água e etanol, que será depois encaminhado para a destilação para ser feita a separação, e a outra corrente feita composta somente por proteínas e água, que será encaminhado então para o reator de hidrólise proteica, que eu vou comentar posteriormente. Então, como eu disse, o que sai da centrífuga e contém etanol e água vai passar por um pré-aquecimento até 35 graus Celsius para achar uma temperatura ótima para a entrada da destilação, e a entrada contém apenas 9,4% de etanol. E, através da utilização da diferença de volatilidade entre esses componentes, nós fazemos a separação e a concentração entre o produto de topo e de fundo, sendo o produto de topo composto majoritariamente por etanol, cerca de 95%, que é o especificado pela ANP, pelas normas, para etanol hidratado combustível, e temos o produto de fundo, composto majoritariamente por água, sendo 7% apenas de etanol, que é depois passado para a estação de tratamento de efluentes. Também temos o que sai da centrífuga, que contém sólidos, será enviado então para o reator de hidrólise proteica,
que receberá então a enzima papaína, que é a enzima que quebra ou cliva as proteínas maiores em peptídeos menores, para ser então destinado para o biofertilizante, para a solução concentrada de biofertilizante. E essa é uma reação endotérmica, então é necessário que, para o ponto de operação ótimo dessa reação, haja também um fornecimento de calor através de um reator encamisado. Esse reator é mais pequeno que os demais, por possuir menor volume de matéria de reagente, então seria 4 metros cúbicos, e há apenas 50% de conversão, o que é um bom resultado. E, além de todas essas operações unitárias, nós temos também o tratamento de efluentes, que nós fizemos as contas para projetar a estação de tratamento de efluentes, que recebe apenas a lavagem da batata doce, o sistema CIP, que seria o clean in place, que é o jeito de se lavar e de limpar os processos como um todo, e também vindo da vinhaça. Dessa forma, nós garantimos o reuso da água e uma economia de 90%, então temos 90% de integração de água dentro do processo, então pouca coisa é desperdiçada, digamos assim. Também, além disso, temos incorporação da água da chuva, então nós calculamos a área do nosso empreendimento, e utilizando essa área, captamos a água da chuva e integramos de novo ao processo. E, basicamente isso, tentando trazer também essa questão da sustentabilidade para o nosso processo. E agora a parte do controle, que é essencial quando estamos com processos que temos incerteza ou que queremos que o processo ocorra da maneira que ele foi projetado para ser. Então, tendo em vista isso, nós pensamos em projetar o controle, ou configurar o controle para 2 equipamentos específicos, sendo o secador e as reações, ou o reator de hidrólise, mas convém falar que para o reator de hidrólise, digamos que essa estratégia de controle pode ser aplicada para todos os reatores, não somente para a hidrólise. Então, começando com o controle secador, ele é, digamos, difícil de ser feito, pois não conseguimos medir, de fato, qual que é a variável que queremos controlar, que seria, então, a umidade do sólido seco. Então, uma forma de contornar isso seria controlando a temperatura de saída do ar e manipulando, de certa forma, a temperatura de entrada. Para fazer isso, então, nós utilizamos utilizamos um bypass, que mistura a corrente de entrada do ar que vem do meio ambiente, do ambiente, com a corrente que passa por um trocador de calor, de forma, então, a regular a temperatura através da regulagem, da manipulação da válvula de bypass. Dessa forma, nós garantimos que o fluxo de vapor ele vai ser constante durante o trocador de calor e deixamos o nosso processo um pouco mais independente do resto da planta. Então, é mais fácil controlar a planta como um todo. Além disso, como eu disse anteriormente, nós fizemos também o controle da reação, que pode ser aplicado, esse tipo de controle pode ser aplicado em todos os reatores. Então, como a Ana disse, a etapa de hidrólise é crucial que nós tenhamos uma elevação da temperatura de 25 graus Celsius até 52 graus Celsius, em forma rampa, em resposta de rampa. Então, para isso, nós colocamos um sensor de temperatura dentro do reator, que passa um sinal para o controlador. E esse controlador ele opera de modo split range, dividindo entre 2 válvulas. Uma válvula que vai abrir para água quente e outra válvula para água fria. Nós configuramos esse split range de forma a ser exclusivo, ou seja, para minimizar a energia, custos energéticos. Então, 100% do sinal do controlador seria destinado apenas para abrir uma das válvulas, nesse caso água fria, 50% fecharia ambas as válvulas e 0% abriria só de água quente. Dessa forma, evitamos que haja mistura dessas 2 correntes e minimizamos a energia, o gasto energético. Então, além disso, nós também pensamos na segurança do processo como um todo, optamos por utilizar então uma válvula falha-fecha. Por isso, caso haja alguma falha durante a válvula, durante o processo, ela vai ficar fechada e assim evita o sobreaquecimento do reator, que então vai evitar então a condensação da batelada. Bom, como a Ana comentou anteriormente, o nosso processo ele se dá tanto de operações em batelada quanto de operações contínuas. Então, para isso, a gente fez um estudo do planejamento da produção para a gente pudesse ter, então, um projeto mais estacionário. Então, aqui já considerando a operação estacionária, após o startup da planta, nós assistimos que a área 100 ela vai
ter apenas 2 turnos de operação por dia. Essa é a área que produz a farinha. Então, a gente vai tanto produzir a farinha necessária diária para o processo, quanto a armazenagem da entre-safra. Já as áreas 200 e 300, que são dos reatores e do destilador principalmente, vai operar em operação contínua. E bom, nosso principal gargalo, a operação que mais demora no nosso processo é a fermentação. Então, por isso a gente fez um esquema de rodízio de fermentadores. A gente vai ter 3 fermentadores na nossa indústria, em que, em todo o tempo, um fermentador vai estar reagindo e um fermentador vai estar sendo descarregado. E essa taxa de descarga do reator vai ser, então, calculada para que o tempo de reação seja igual ao tempo de descarga. Assim, sempre que um reator terminar de reagir, ele começa a ser descarregado. Quando termina a descarga, um segundo reator acabou de terminar de reagir. Então, são os sistemas de válvula atuam nisso para escolher de qual fermentador está sendo retirado o produto. E o terceiro reator foi colocado para a gente ter tempo útil de limpeza entre os dias. Com isso, a gente atinge, então, uma separação contínua dos produtos, e isso é muito importante, principalmente porque em estudos a gente viu que o destilador contínuo ele é muito mais barato, muito mais em conta do que o destilador em batelada. Então, por isso a gente consegue diminuir os custos de operação da nossa planta. A hidrólise proteica vai ocorrer mais ou menos na mesma linha, apenas com 2 reatores, porque o tempo de reação é menor, é de 4 horas, então a gente tem um tempo útil para limpeza. Com isso, a nossa capacidade total de área de produção é de 2 metros cúbicos de etanol hidratado combustível por dia e de 3,2 metros cúbicos de biofertilizante por dia. Adentrando então um pouco mais na viabilidade econômica do nosso projeto, a metodologia utilizada para avaliar se ele é economicamente viável foi retirada então pelo engenheiro. E basicamente, para definir isso, a gente tem o lucro do empreendimento dado pelo lucro bruto, subtraído então da soma da depreciação, imposto de renda, retorno sobre investimento e a compensação pelo risco. O investimento total do nosso projeto, então, ele é dividido em investimento fixo e capital de giro. O investimento fixo, ele se subdivide em investimento direto e investimento indireto. O investimento direto, ele contempla os gastos com a construção da nossa planta, bem como a instalação dos equipamentos. Em relação ao investimento indireto, estão contemplados, então, serviços terceirizados, serviços com engenharia, entre outros. Já dentro do capital de giro, está incluído, então, valores necessários, então, para aquisição da matéria-prima, para pagamento dos funcionários, entre outros. Então, para manutenção do processo produtivo. O investimento total, então, ele foi estimado, calculado como sendo de 7,15 milhões, e a divisão fica sendo como de 13% desse valor responsável pelo capital de giro e 87% como sendo do investimento fixo. É importante ressaltar que o nosso trabalho foi utilizado, então, uma cotação como sendo de R$ 4,94 por dólar, e também foi implementado um superfaturamento, superfaturamento com importação dos equipamentos, considerando, então, uma possível taxação deles. Em relação ao nosso valor obtido, financeiramente pelo projeto, ele provém, então, da venda de biofertilizante e etanol. O etanol ele vai ser vendido, então, a R$ 3,50 para os agricultores parceiros e a R$ 4,50 para os demais. E o biofertilizante vai ser vendido, então, a R$ 20 o litro para os agricultores parceiros e a R$ 40 o litro para os demais. Então, é importante ressaltar a contribuição do biofertilizante no nosso processo. Seguindo, então, da receita bruta são descontados os custos totais. Os custos totais eles se subdividem em custos gerais e custos de produção. Os custos de produção se subdividem ainda em custos diretos e custos fixos. Os custos diretos, por sua vez, eles contemplam os custos com matéria-prima, custos com manutenção,
custos com mão de obra e custos com utilidades. Aí chegamos então ao valor do lucro bruto, do qual descontamos os valores da depreciação, do imposto de renda, do retorno sobre o investimento alternativo e da compensação pelo risco, obtendo então o lucro do nosso empreendimento como sendo de 32,5 milhões por ano. Bom, para finalizar a nossa análise de viabilidade econômica, nós temos então o nosso fluxo de caixa acumulado do empreendimento. Esse fluxo de caixa foi construído baseando então que o ano 0 é o ano de construção da planta e que o ano 1 ele funciona no primeiro semestre com 50% da capacidade total de operação e no segundo semestre com 75% da capacidade total. A partir do segundo ano é operação total. E ainda assim, mesmo com essas considerações, nós temos um retorno sobre o investimento dado em um ano. Isso principalmente pela receita proveniente do biofertilizante. Isso é justificado justamente pelo biofertilizante ele ser um produto concentrado e mesmo a gente realizando até algumas considerações a mais, o lucro ainda daria bem alto justamente por ele ser um produto muito rentável proveniente de uma matéria-prima que era resíduo, então a gente consegue dar uma boa agregação de valor. Nós temos aqui também os detalhes do nosso financiamento, né, feito pelo BNDES, o valor de 7,15 milhões, no sistema de amortização Price, 12% ao ano desde a taxa de juros, tempo de pagamento de 4 anos e tempo de carência de 2 anos. Por fim, as métricas de viabilidade econômica utilizadas, então a gente utilizou uma taxa média de atratividade de 23% ao ano, sendo a Selic mais 10%, para essa taxa, a gente teve um valor presente líquido do VPL de 81,95 milhões de reais e uma taxa de investimento de retorno a TIR de 218%. Então, agora, né, depois de toda a apresentação do projeto, a gente queria elencar algumas conclusões e também algumas sugestões, alguns pensamentos para o futuro que o nosso grupo achou interessante depois que a gente finalizou todo esse processo. Então, após de toda a elaboração do trabalho durante esses 3 semestres que a gente trabalhou bastante, a gente conclui que o nosso projeto encontrado é um projeto sustentável devido a esse reaproveitamento da biomassa e também reaproveitamento dos resíduos gerados no processo, agregando ainda, gerando produtos de alto valor agregado e também sem deixar de lado o impacto regional do empreendimento, visto que ele promove o desenvolvimento socioeconômico do Estado, incentivando a agricultura familiar, principalmente, e o cooperativismo, visto que tanto que os agricultores familiares eles terão um retorno, né, eles vão ter alguns produtos de alto valor agregado com preço mais reduzido por nos venderem, então, a matéria-prima, além da fidelização, né, dos motoristas de aplicativo. Também podemos ter como conclusão que é um processo eficiente, nós tentamos usar, então, algumas tecnologias mais atuais, com equipamentos mais adequados para o nosso tipo de processo e também visando, às vezes, fazer as integrações energéticas, criar um sistema, uma indústria realmente mais sustentável, com uma captação de água e reuso dos efluentes. E para isso a gente conseguiu implementar esse processo eficiente para uma produção de 2 metros cúbicos de etanol hidratado combustível e 3,2 metros cúbicos de biofertilizante por dia. E ainda como conclusão final, após então toda a realização da viabilidade econômica, como foi mostrado agora há pouco, mesmo até fizemos vários estudos, né, de mudanças de produção e também talvez a gente superestimou alguns cálculos e mesmo assim a gente ainda continua tendo esse retorno, essa boa viabilidade econômica, que apresenta agora um valor presente líquido de 82 milhões aproximadamente para uma TMA de 23% ao ano. Ainda depois que nós finalizamos o trabalho, acredito que a gente gostou bastante do projeto, que se envolveu um pouco mais, a gente estudou algumas sugestões que a gente acha que seriam cabíveis para o futuro e caso realmente haja implementação do projeto. Principalmente a questão da realização dos experimentos em escala laboratorial e também em escala piloto, com todas as condições de processo bem definidas, para ver se é possível alcançar as conversões que a gente abordou na parte do cálculo do processo.
a performance do biofertilizante, que seria conduzir testes, né, realmente em lavoura, em diversas culturas, tanto do milho, soja e trigo, para ver qual que é a performance do biofertilizante gerado por esse tipo de processo. E caso, né, considerando o sucesso da bioinclusiva, avaliar a possibilidade de aumento de escala. Porque, como a gente falou lá no início, a nossa grande preocupação era com a quantidade de matéria-prima e acabamos utilizando, então, uma matéria-prima mais reduzida. Porém, a gente ainda poderia, talvez, aumentar e fazer um aumento de escala da nossa produção e do processo. E ainda, por fim, estudar alguns pontos, né, que poderiam ter alguma otimização, como a implementação de diferentes metodologias de controle em todos os equipamentos, né, para ter uma inclusive um pouco mais automatizada e diferenciada para garantir mais segurança e qualidade também dos produtos. E talvez visando também o estudo de otimização de algumas etapas e também talvez a mudança de alguns processos, como um reator de contínuo, né, diversa proteica, ou algo nesse sentido. Aqui estão as referências que a gente usou só para a apresentação de hoje. E obrigado pela atenção de todos. Agora está aberto, então, as dúvidas e as sugestões da banca. Pode sentar.